As vidas das pessoas estão banalizadas nos dias de hoje. Muita gente tenta, de alguma forma, se proteger dos diversos tipos de violência que assolam grandes, médias e pequenas cidades. Cercas elétricas, segurança, inclusive armada, cuidados no percurso de casa para o trabalho e vice-versa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas, eu falei, todas elas os livra. Será? A história que eu vou contar hoje prova e comprova que não existe Deus algum livrando você. Fique comigo, pois logo após a nossa abertura eu volto e te conto mais essa história triste, desesperadora e comovente. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que está do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Eu sou o Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo é muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós tratamos sobre ateísmo, religião, agnosticismo, política, filosofia, vários assuntos para deixar você sempre muito bem informado. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito do canal, eu quero te convidar para tornar-se uma pessoa inscrita e que você acione também o sino das notificações para que você não perca nenhuma das postagens que nós fazemos aqui, nenhum dos vídeos, nenhuma das transmissões ao vivo. É muito importante que você acione esse sino das notificações, porque aí você sinaliza para o YouTube que você quer saber quando eu lanço alguma coisa aqui diferente, inclusive postagens na nossa comunidade. Se você deseja me ajudar de alguma forma para que eu continue produzindo vídeos aqui no canal, você tem a possibilidade de fazer uma doação de qualquer valor para esta chave Pix que está passando aqui no seu televisor, no seu tablet e na sua tela. E você também pode, caso queira, tornar-se membro do canal. Quando você torna-se membro, você sinaliza que quer investir de forma mais substancial nesse canal e eu muito me alegro com isso, tá bom? Dito tudo isso, eu tenho um recado para você e logo mais a gente volta com o vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Calma aí, sou eu mesmo, Denilson Douglas. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma empresa? Sabia da importância e a obrigatoriedade de investir na segurança de seus colaboradores? Se você deseja saber mais sobre as documentações, treinamentos e ações de segurança e medicina do trabalho, entre em contato com a DDS Segurança do Trabalho e Serviços, que eu mesmo irei até você para resolver todos os seus problemas. Ministramos palestras, cursos, treinamentos de segurança do trabalho, prestamos serviços de consultoria e assessoria em engenharia, medicina e segurança do trabalho, despachamos licenças ambientais, certificados de regularização dos órgãos competentes e muito mais. Solicite agora mesmo o seu orçamento pelo telefone 819-9227-5971 ou pelo e-mail denilson@sedecursos.com. Lembrando que atendemos a todo Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Pessoal, por favor, prestem bem atenção no rosto desse cidadão. O que você vê aí, certamente, à primeira vista, parece uma pessoa pacata, uma pessoa de meia idade que possa ter algo de bom para passar para alguém, uma boa influência, talvez conselhos de bem para a sua própria família, mas não foi isso que ficou provado. Esse indivíduo causou a perda da vida de uma jovem de apenas 13 anos, aparentemente porque a jovem deu um tapa no rosto dele. Por que ele mereceu esse tapa? O que ele teria feito? Vamos analisar essa situação agora. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, no dia 11 de fevereiro de 2025, o pastor João das Graças Pachola, de 54 anos de idade, suspeito de
a adolescente Stephanie Vitória Teixeira Ferreira, de apenas 13 anos de idade. A vítima estava desaparecida desde o domingo, dia 9, quando foi vista pela última vez no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da jovem foi localizado em uma região de mata, no bairro São Genaro, na mesma cidade onde havia sido vista pela última vez. As investigações, conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, revelaram que Stephanie teria aceitado uma carona do pastor, vizinho da família, e era uma figura de confiança da comunidade. Segundo apurações, o suspeito a levou para uma lagoa na região do Tejuco, onde teria tentado abusá-la. Em meio ao desespero, a jovem conseguiu sair do carro, mas foi contida à força pelo acusado. Testemunhas que presenciaram a cena relataram que Pachola afirmou ser o pai da jovem e alegou que ela sofria de problemas mentais. Desconfiada, uma das testemunhas anotou a placa do veículo. A polícia cruzou essas informações com uma outra denúncia sobre uma agressão contra uma mulher na mesma região. Daí, pouco tempo depois, descobriu-se que Stephanie havia sido assassinada e teve o corpo abandonado em um local ermo, entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas. O corpo estava próximo ao monte, um local que era conhecido pelo pastor. Ele sabia que não teria ninguém para testemunhar a ação criminosa. O local, inclusive, servia para a prática de orações. O homem deixou o corpo naquele local porque seria de difícil localização. Os investigadores apontaram que o pastor enforcou a garota depois que ela deu um tapa no rosto dele. Antes disso, a menina pulou do carro na tentativa de fugir do suspeito. A adolescente havia entrado no veículo após o homem prometer uma carona até a casa da amiga dela. A mãe da jovem denunciou o desaparecimento no domingo, dia 9, ao perceber que a filha jamais havia chegado ao destino informado. Familiares, inclusive, passaram a distribuir cartazes na tentativa de obter pistas sobre o paradeiro de Stephanie. Foi através dessas ações que uma testemunha entrou em contato e relatou ter visto a jovem sendo puxada de volta para dentro de um carro por um homem. As buscas pelo suspeito resultaram em sua prisão na cidade de Contagem, onde ele estava escondido na casa da sua mãe. Ao ser detido, Pachola não resistiu à prisão e confessou o crime, indicando onde havia abandonado o corpo da jovem. No carro do suspeito, foram encontradas manchas de sangue, reforçando os indícios contra ele. A prisão do pastor gerou revolta entre moradores do bairro que se manifestaram em frente à casa do suspeito, que também funcionava como uma igreja. Na noite de terça-feira, um grupo de pessoas incendiou o carro de Pachola e acabaram atingindo parte da residência. Moradores também relataram que o pastor já havia sido acusado de assediar outras crianças na região. Além disso, a mãe da vítima havia deixado de frequentar a igreja do suspeito depois que Stephanie apresentou um comportamento estranho nas últimas semanas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar todos os detalhes do crime e eventuais outros casos envolvendo o suspeito. A população local clama por justiça e aguarda o desdobramento das investigações. Agora uma pergunta a você que está aí do outro lado. Você está preparado? Vamos ouvir agora o depoimento da mãe da jovem Stephanie. E depois eu volto e tenho algumas considerações a fazer. Fique comigo. Estava pregando a palavra de Deus. Eu estava fazendo a obra do Senhor.
E enquanto isso, o Senhor estava recolhendo o espírito dela. Eu sei que ela já está nas mãos do Senhor, já está na mão do Senhor Jesus, porque Ele achou melhor levar ela, né? Eu sei que hoje ela está com um corpo desfigurado dentro de um caixão, mas aonde a minha voz está alcançando, o nome do meu Jesus está sendo glorificado. Eu posso dizer, eu posso morrer hoje e amanhã, mas a minha missão está sendo feita para falar para todos que eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Eu fui chamado para fazer a vontade do Senhor. E enquanto eu tiver vida, eu jamais vou negar de falar do nome do Senhor Jesus, da obra de Deus, da igreja evangélica, que não será jogado na lama o nome do Senhor Jesus, as igrejas evangélicas, por conta de um joio que está no meio do trigo. Eu só peço à igreja, todos que puderem, me ajudem em oração, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu tenho certeza que foi com as orações de todos vocês que intercederam por mim. A minha gratidão a todos vocês, em nome de Jesus. Há pessoas que dizem que a fé em divindades e entidades confere ao ser humano uma suposta condição de resiliência frente às adversidades da vida. Desempregos, doenças, perseguições, dores e até perda de entes queridos. Para pessoas de fé, esses eventos seriam superáveis, mesmo em meio a sentimentos de desalento e de tristeza profunda. Tais situações, para os crentes, teriam inclusive um sentido simbólico de uma suposta preparação para dias melhores, amadurecimento de caráter e representariam, inclusive, condição sem a qual o religioso não se aproximaria de sua divindade preferida. Já que é dito em cada esquina, em cada rua, em cada vilarejo, em cada favela, que Deus gosta de testar a fé dos seus fiéis. Mas ele não saberia de tudo? Sim, mas algumas pessoas dizem que somos nós quem precisamos nos testar para conhecermos o que há dentro de nós. Outras pessoas acreditam que o sofrimento humano deve ser subestimado, porque de maneira alguma, sob hipótese nenhuma, se compararia ao sofrimento de Jesus. Ou seja, se Jesus foi o suprassumo do sofrimento, e nos deu seu próprio exemplo a fim de que nós aprendêssemos dele, que é manso e humilde, deveríamos comungar com ele também de toda sorte de sofrimento. Você está entendendo? Aquele que ganhar a vida, perdê-la-á. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Lembra? Essa fala da mãe reflete o pensamento e a atitude da maior parte da população cristã. Passam pano para Deus. Passam pano para Deus? Como assim, Denilson? Quando convém, essas pessoas associam a Deus uma suposta soberania, afirmando que Deus é Senhor e dono de todas as coisas, podendo inclusive interferir no falacioso livre-arbítrio. É Ele quem livra os ricos e poderosos que podem pagar por tratamentos caríssimos, enquanto pobres mães solteiras, trabalhadores humildes, idosos e desdentados penam nas filas das unidades de pronto atendimento e aguardam procedimentos médicos e cirúrgicos pelo SUS. Aguardam no chão dos hospitais a fim de que cheguem ao ponto de, enfim, algum ser humano os salvem de suas condições terríveis. É Ele, Deus, quem livra os empresários muito bem-sucedidos de processos trabalhistas apresentados por seus ex-colaboradores que passaram a vida toda, eu falei a vida toda, sendo explorados pelos mesmos. Mas eu sei que eles podem recorrer ao argumento de que o mundo jaz no maligno, ao joio e o trigo, as ovelhas e os bodes. Tudo bem. Eu sei que existem algumas pessoas que, semelhante a uma colega que eu tenho, escolhem acreditar no Deus que nos livra das pedras no caminho, das muitas águas e da tormenta, do fogo, da fome, da insegurança, mas apenas nas Escrituras. Tudo bem, eu respeito o seu posicionamento. Afinal de contas, você não precisa entender todos os planos de Deus, não é mesmo?
Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas, sinceramente, viu, gente? É em momentos como esse que a gente, todos nós que pensamos fora da caixa, chegamos à conclusão de que um Deus tão mau, tão conivente com o mal, tão permissivo, como você quiser entender, um Deus assim, nós queremos distância. Aliás, outra coisa que eu não entendo é a fala desta mãe, que prefere enfatizar os seus próprios méritos enquanto pregadora do Evangelho, ao invés de falar sobre a sua dor e o clamor por justiça que a própria vizinhança fez questão de demonstrar e foram registrados pela imprensa e autoridades presentes. A mãe falou que não iria negar a sua fé, algo parecido com isso, né? Não iria negar a sua fé, o seu Deus, e iria sempre defender a igreja evangélica, não permitindo que o nome de Deus e de sua igreja caísse na lama. A triste notícia para a mãe da jovem que teve a vida ceifada por causa de um verdadeiro monstro, dentre tantos outros monstros que existem no mercado evangélico, é a notícia de que, sinceramente, a igreja evangélica, católica, na verdade, primeiro a católica e depois as demais vertentes da fé, já estão na lama há muito tempo. É que hoje torna-se mais evidente devido à popularização das redes sociais e à democratização dos meios de comunicação. Mas nem todos se calam. Nem todos são coniventes. Há muitos que denunciam a ação de cada padre, cada pastor, cada babalorixá, cada espírita, cada pessoa de mau caráter que se vale da fé para enganar as pessoas. Não podemos nos calar quando esses nojentos ultrapassam os limites estabelecidos pela lei e pela moral. Essa moral e bons costumes deveriam ser a prioridade para todos os cidadãos. Imaginem para alguém que se apresenta como o arauto da moralidade, o baluarte da integridade, o ser humano ao qual toda a população deveria se espelhar nele. Mas são seres humanos da mais baixa qualidade. Essa história do joio e do trigo tem isso também, né? Convém que nasçam juntos, cresçam juntos, porque caso queira se retirar o joio do trigo, até o trigo será prejudicado. Não é isso que diz a sua Bíblia? Então, pessoas que venham ser violentadas, roubadas, sequestradas e até mortas, das mais diversas formas, por causa dos bandidos da fé, devem então se sentir, inclusive os seus familiares também, se sentirem orgulhosos por contribuírem para o reino de Deus mais coeso. É isso mesmo. Se arrancarem o joio, prejudicará o trigo. Mas quem se prejudicou mesmo, hein? A menina se foi. Ela se foi de forma cruel e sanguinária. O criminoso, que inclusive está preso preventivamente, segundo sua esposa, teria problemas com vício em coca. Veja, um dissimulado, um enganador. A pequena Stephanie, talvez após uma tentativa de abuso, decidiu instintivamente reagir. Diz o criminoso que foi após ela ter dado um tapa na cara dele que ela passou a ser sufocada até sucumbir e ser largada como um animal qualquer em um terreno que seria utilizado para a oração de muitos fiéis. Deus, proteja os meus filhos, proteja, livra-os do mal. Oração, pregação, fazer a obra enquanto Deus recolhe o espírito de alguém. Foi Deus? Não, mas Deus permitiu, mandou ou determinou. Quer dizer que o diabo é um capataz de Deus? Sim, Jó que o diga. Criminosos são serviçais de Deus a serviço das intenções divinas de dar e de tomar. Sim, porque os cristãos fazem questão de se posicionar a favor da vida que é gerada por uma mulher estúpida e faz pouco caso para assassinos que detonam com a vida de pessoas inocentes. Deus é o Deus que permite que uma mulher, como uma amiga que eu conheço, se iluda com a notícia de uma gravidez e logo após o pré-natal,
logo após a compra de todo o enxoval, logo após saber o sexo do bebê, logo após as primeiras imagens da ultrassom, muitas vezes aos 9 meses, no momento do parto, esse mesmo Deus que dá a vida decide interromper só para mostrar que Ele é quem dá e quem toma. Como não se apaixonar por esse Deus, hein? Como não aceitar a sua palavra que testifica a sua bondade, cada bondade e obra maravilhosa desse Deus? Só que não, meu amigo. Vida boa mesmo, é decidir a própria vida. Vida boa é saber que somos nós, o braço humano e mais nada. Porque se apenas um anjo, dentre tantos que dizem que existe no universo, naquele momento em que um verdadeiro monstro a atacou, se um anjo tivesse agido, ela estaria salva. Mas a salvação veio, né? Veio para depois da morte. Até mais, pessoal.